Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês nesta apresentação. Eu gostaria de iniciar agradecendo a todo o nosso time que está cuidando para que essa transmissão seja feita e seja bem aproveitada por todos que estão aí. Queria agradecer a presença de todos que estão nos assistindo nesse momento e ao nosso time aqui, que é o Saulo, a Natasha e todo o nosso time da comunicação da UCL e da pós-graduação e graduação da UCL. Bom, para começar a nossa apresentação, eu trouxe para vocês um primeiro slide que mostra um exemplo do nosso cotidiano de indicadores. Um exemplo simples de um painel de um automóvel, e que mostra bem para a gente, exemplifica bem para a gente a necessidade que nós temos no nosso dia a dia do uso desses indicadores. Desde de um carro, passando pela nossa vida pessoal até a vida da nossa empresa, a todo momento nós estamos lidando com uma série de indicadores. Então, você, para ir trabalhar hoje, quando você pega o seu carro, você imediatamente analisa para onde que você vai, se você tem combustível para chegar naquele lugar. Então, um dos primeiros indicadores que você está monitorando é se você tem o combustível para chegar naquele lugar. A partir do momento que você sai e tomou a sua decisão de sair de casa, você vai controlando a velocidade do seu carro. Tem partes da cidade que você pode andar até uma velocidade de 60 km por hora, 80 km por hora, e você vai controlando isso através do seu velocímetro no painel do seu carro. O que a gente percebe hoje é que tanto na nossa vida pessoal quanto na vida das empresas, nós usamos pouco essa ferramenta que é tão importante para a nossa tomada de decisão. Em geral, a gente controla, e a maior parte das empresas são controladas apenas pelo indicador, que eu compararia aqui o carro ao tanque de combustível, onde na empresa a gente analisa o nosso fluxo de caixa. Quer dizer, se a empresa vai ter ou não recurso para pagar as suas necessidades durante aquele mês. Mas, na maior parte das empresas, e no Brasil, que tem uma característica de um grande número de micro, pequenas empresas e empresas familiares, a maior parte delas não consegue sequer identificar a velocidade do veículo ou as diversas temperaturas que a gente teria que ver num veículo, assim como na empresa, os diversos outros indicadores que a gente precisa monitorar. Eu trago um exemplo também para a nossa vida pessoal e eu gostaria de deixar uma questão para vocês refletirem. Da mesma forma como o tanque de combustível no carro, como que vocês estão monitorando aquele indicador que vai fazer com que você, na sua aposentadoria, você tenha recurso suficiente para manter o seu padrão de vida. Então, se vocês estão monitorando aquela quantidade de recurso que você deve aplicar todo mês como parte das suas remunerações para aquele fundo que vai guardando e aplicando esse recurso para que vocês tenham na aposentadoria de vocês o recurso suficiente para manter o padrão de vida. Então, esse é um indicador que para a nossa vida pessoal ele é muito importante. E na maior parte das vezes, a gente só começa a prestar atenção nesse indicador quando
nós já estamos muito perto da aposentadoria e aí já temos pouca capacidade de reagir ou de mudar a situação desse indicador. Assim como no nosso veículo ou nos indicadores da nossa organização, nós devemos buscar analisar quais são aqueles indicadores. Por exemplo, eu tenho aqui num próximo slide um maior número de indicadores, né? Por exemplo, que é o painel desse avião. Então, eles têm uma necessidade muito maior de monitorar diversos indicadores. Assim como na nossa empresa, nós podemos construir um painel com os nossos indicadores simples como os de um carro ou um pouco mais complexos, chegando a ser parecido com esse do avião que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, se vocês olharem bem para esse painel, ele tem grupos de indicadores que monitoram todo o funcionamento desse equipamento. Da mesma forma, nós devemos analisar a nossa organização, a nossa empresa e avaliar qual a necessidade de monitoramento que a empresa tem, de tal forma que a gente possa ter as decisões ou tomar as decisões baseado no que está acontecendo com a nossa organização. Mas vamos ver no próximo slide como que se comporta a organização em relação à necessidade de informações que a gente tem para poder tomar uma boa decisão. Então, vocês estão vendo aí dentro nessa figura como que uma organização, por exemplo, troca informações com o seu ambiente externo. Então, o externo a essa linha amarela está o mercado. Então, que informações que a gente coleta e que a gente manda para o mercado, de tal forma que nós possamos monitorar essas informações, os diversos índices que nós precisamos para tomar uma boa decisão. Da mesma forma, acontece dentro da organização. Que tipo de informações a gente precisa ter da base da organização e que tipo de informações a gente precisa ter da alta administração da organização, de tal forma que a gente possa converter essas informações em índices e em indicadores para uma melhor tomada de decisão. O Kotler, eu destaquei aí para vocês, dirigir bem um negócio é administrar o seu futuro. Dirigir o futuro é administrar informações. Então, as informações estão ao nosso alcance. O que nós precisamos ter é a capacidade de codificar essas informações em indicadores que serão suficientes e que serão necessários para a nossa tomada de decisão. Por exemplo, quais são aqueles indicadores que a gente vai precisar medir para verificar se a nossa empresa está crescendo, para verificar se a nossa empresa está saudável financeiramente, para verificar se a nossa produtividade ela está num bom nível, se o absenteísmo da nossa empresa, se a rotatividade dos nossos empregados, como que... Então, todo esse conjunto de informações que a gente precisa converter nos diversos indicadores para poder ter uma boa tomada de decisão. No próximo slide, a gente vai ter um conjunto de critérios que vão nos ajudar na construção dos diversos indicadores. Então, o primeiro deles que eu gostaria de destacar para vocês
é a seletividade ou importância de um indicador. Então, como a gente pode observar no painel do carro, a gente só tem ali os indicadores que são os mais importantes e são selecionados para nos dar as informações que a gente precisa para uma tomada de decisão. Que tomada de decisão? Nós estamos monitorando, por exemplo, a velocidade num determinado momento da via onde nós precisamos controlar a 60 km por hora. Da mesma forma, nós temos na empresa. Qual que é o indicador que ele é de grande importância para as nossas tomadas diárias de decisão? Por exemplo, qual o nosso nível de produtividade? E se nós, de acordo com esse nível de produtividade, temos que tomar alguma ação. O nível de produtividade está baixo, nós precisamos ter isso com um monitoramento diário, semanal, mensal, de tal forma que a gente consiga agir sobre esse indicador, como a gente age sobre a velocidade do carro, agir sobre esse indicador de produtividade, de tal forma a tomar alguma medida, tomar alguma ação para, se for necessário, melhorar esse indicador. Da mesma forma, como a gente monitora lá no carro o nível de combustível, aqui na empresa nós precisamos monitorar também toda a parte financeira, quer dizer, se nós temos um fluxo de caixa suficiente para cumprir todas as obrigações da nossa organização. Se a nossa organização, como que está a lucratividade da nossa organização? Ligado à importância, ele tem que ser simples e claro, como um medidor de velocidade. Um indicador, ele seja muito complexa a análise, ele dificulta a nossa análise e faz com que a nossa tomada de decisão seja mais lenta ou faz com que a gente não consiga tomar uma boa decisão baseado naquele indicador. Então, a simplicidade e a clareza de um grupo de indicadores é fundamental para o nosso painel de controle da organização. Outro item que eu destacaria para vocês é a abrangência. Então, qual o nível de abrangência que aquele dado indicador traz de informação para a nossa organização? Se ele consegue, num único indicador, mostrar para a gente, por exemplo, o conjunto das ações da organização, como que estão acontecendo. Se as diversas medidas que nós estamos tomando de melhoria para a organização, se está tendo um bom resultado. Outro ponto que eu destacaria para vocês como bastante relevante na construção do nosso modelo de indicadores é a rastreabilidade e acessibilidade. Então, as informações que a gente usou para construir aquele indicador, elas devem ser passíveis de uma auditoria ou de uma verificação, porque muitas vezes você, ao analisar aquele indicador, isso pode te gerar alguma dúvida. Muitas vezes é um ponto que destoa dentro de um gráfico de indicadores e você precisa checar para ver se aquele ponto ele é um erro na sua análise ou se de fato ele aconteceu, né? Então, você precisa ter no conjunto das informações uma organização tal que você consiga, a partir de uma determinada dúvida, checar para ver se aquele indicador ele está exatamente correto. E ele precisa ser de fácil acesso para quem precisa tomar a decisão. Então, o presidente da organização ou o diretor da organização tem que ter, por exemplo, um acesso fácil àquelas informações que são mais abrangentes e mais relevantes para toda a organização. Da mesma forma, um trabalhador que opera uma máquina específica, ele precisa ter
um acesso rápido aos indicadores que vão demonstrar como que está o funcionamento daquele equipamento. Um outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês e que muitas empresas não usam essa ferramenta é a comparabilidade. O indicador, ele mostra para você um retrato da situação, de como que a situação está acontecendo, de como que aquele conjunto de informações que você está analisando, de o que aconteceu no passado e como está hoje. Mas, muitas vezes isso não quer dizer nada se você não comparar, por exemplo, com os seus concorrentes. Se você não comparar com as demais empresas da indústria que você está trabalhando, tá certo? Então, esse, por exemplo, se a gente pegar o modelo do Prêmio Nacional da Qualidade, esse é uma questão muito importante para uma boa pontuação para quem participa do Prêmio Nacional da Qualidade ou até para o Prêmio Estadual da Qualidade. A comparabilidade do que nós temos, do que nós medimos na nossa organização com outras organizações. Por exemplo, você comparar o seu indicador de produtividade com a melhor empresa do setor ou com uma melhor empresa de um outro setor que pode gerar novas ideias a partir dessa comparação. Então, você ter claro a medição do seu indicador e comparar com um outro referencial é fundamental para você ter uma boa visibilidade do que está acontecendo. Da mesma forma, esse indicador ele precisa ter uma boa estabilidade e uma rapidez de disponibilidade. Então, a estabilidade é o quê? A estabilidade é aquele indicador que você consegue acompanhar ele no tempo e ele não tem grandes variações que vão te dar uma incerteza sobre a real necessidade ou a real situação que aquele indicador está apresentando. E a rapidez de disponibilidade está muito ligado à necessidade de velocidade de ação que você precisa tomar. Então, um grupo de indicadores que traz para você uma informação instantânea, como a velocidade do seu carro, que você pode, numa ação rápida, mudar o ritmo que você vem tocando, da mesma forma na empresa. Você está acompanhando ali a sua produtividade e, numa situação, por exemplo, de crise econômica e política que nós estamos, se você precisa tomar uma ação rápida, esse indicador precisa estar de fácil acesso e com uma rapidez de disponibilidade para que você possa agir sobre ele e ter uma melhor situação. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês, muito importante, é o baixo custo de obter as informações e de disponibilizar essas informações para quem é necessário. O baixo custo, muitas vezes ele está ligado até à quantidade de indicadores que a gente monitora. Então, se vocês se lembram dos dois painéis que eu mostrei para vocês, do carro e do avião, você fazer para a sua empresa um grupo de indicadores como o painel de um carro, ele é muito mais econômico de você montar e de você manter do que o painel de um avião, que ele é muito mais complexo e de uma análise muito mais complexa. Então, um grupo adequado de indicadores é aquele onde a gente vai conseguir, numa rápida análise ou numa análise a tempo e a hora, conseguir tomar aquela melhor decisão que a gente precisa e tem que tomar em função de diversas situações na empresa. No próximo slide, eu estou trazendo para vocês uma ideia de como se apresenta um indicador. Nesse caso,
eu trouxe aqui um indicador mais geral, que é, por exemplo, escolaridade média das pessoas de 25 anos ou mais, né? Então, nesse gráfico, por exemplo, a gente está comparando o Brasil, que é esse azul cinza um pouco mais escuro, o Sudeste, que é esse azul mais claro, e o Espírito Santo, que é esse azul ou cinza intermediário. Então, independente dos valores desse indicador, vocês podem reparar que na linha ele faz um acompanhamento no tempo, enquanto na coluna, em anos de estudo. Então, o que mostra um indicador desse para a gente? Por exemplo, mostra uma tendência de crescimento de anos de estudo com o passar do tempo. Então, isso serve para a gente tomar uma decisão, nesse caso de escolaridade média das pessoas, ele serve para a gente tomar uma série de ações a partir dessa constatação e a partir dessa análise no tempo. Esse gráfico ele é bastante interessante porque ele, por exemplo, não só mostra a situação do Espírito Santo, como ele compara com o Brasil e compara com a região Sudeste, né? Então, se você comparar ele com o Espírito Santo com o Brasil, eles estão aí muito próximos, enquanto o Sudeste ele está um pouco acima. Nesse caso, a gente pode tomar um conjunto de ações para que nós possamos nos aproximar mais dos indicadores do Sudeste e nos afastar um pouco mais do que seria a média do Brasil, né? Então, essa comparação ela é muito importante. Um outro aspecto que eu queria destacar para vocês, e usando esse gráfico, que é um indicador como exemplo, é a gente estabelecer, ao medir e monitorar um indicador, qual é a meta que nós queremos atingir em função dessa medição. Então, no caso desse gráfico, se vocês repararem aí bem no lado direito do gráfico, nós temos aí, no ano de 2009, os números do Espírito Santo, do Brasil, na faixa de 7,2 anos de estudo, e o Sudeste na faixa de 7,8. Então, com indicadores como esse, que tem uma medição anual, nós poderíamos projetar 4 ou 5 anos na frente e não estar de acordo com essa evolução. E projetar, por exemplo, para o Espírito Santo, um crescimento maior do que é o histórico dos últimos anos, para tentar, em algum ponto, atingir o que seria a região Sudeste. Da mesma forma, na nossa organização. Nós podemos, por exemplo, fazer um gráfico de vendas no tempo e chegar à conclusão, comparativamente com uma empresa de um outro estado, que a nossa projeção de crescimento não é suficiente, ou nós não estamos satisfeitos com esse crescimento. E buscarmos projetar um crescimento diferenciado a partir de ações que nós precisamos adotar e aplicar no dia a dia da nossa organização para, por exemplo, nos colocarmos num patamar de vendas maior do que seria o normal projetado para os próximos anos. Ok? Então ficamos com esse gráfico aí para vocês terem um exemplo do que é um padrão de indicador, um modelo de como medir e monitorar um determinado índice, que nesse caso é a escolaridade média das pessoas de mais de 25 anos. Isso aproveitando para falar para vocês que daqui a um pouco eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de pós-graduação de gestão integrada de qualidade e certificações. Esse indicador, por exemplo, de crescimento da escolaridade média das pessoas, mostra para a gente que cada vez mais um número de pessoas opta por ir além da graduação e buscar a sua pós-graduação. Bom, no próximo slide, eu gostaria de tratar com vocês
na questão da utilização dos indicadores. Então, eu queria destacar aqui para vocês 3 níveis que vocês podem agrupar os indicadores de vocês de tal forma a ter um quadro geral e amplo da sua organização. Então, nós temos aquele primeiro nível, que é um nível operacional, onde nós temos os indicadores de processos, os indicadores de produção. Então, é a produtividade de uma máquina, de um conjunto de empregados, é a produtividade de uma unidade fabril. Então, ele desce no nível operacional. E é dali que nós vamos tirar os indicadores, por exemplo, de produção, de produtividade, ou aquele conjunto de indicadores que vão dar para a gente essa noção de produção e de produtividade. Um outro nível que eu queria destacar para vocês é o nível tático. No nível tático, a gente tem a gerência da organização. É nesse ponto que a gerência recebe os diversos indicadores de processo e transforma esses indicadores em novos indicadores que vão dar para a gente uma noção de como que está um conjunto maior de atividades na empresa. Então, é a gerência média da empresa tentando entender, através dos indicadores, como que a empresa está funcionando. E um terceiro nível, que muitas vezes a gente despreza, e na maior parte das empresas a gente foca muito no nível operacional e não vai até o terceiro nível, que eu estou indicando aqui para vocês, que é o nível estratégico, né? No nível estratégico, esses indicadores demonstram para a gente como que a gente está cumprindo a missão e a visão da empresa. Então, por exemplo, se a empresa tem a visão de ser a melhor em produtividade, ou ser a melhor do seu setor, como que você está medindo essa visão e como que você está comparando a visão com os demais players de mercado, de tal forma que esse grupo de indicadores no nível estratégico possam te dar as informações necessárias para aquelas diversas atividades que você vai ter que desenvolver na organização, se aquele panorama que os indicadores estão te dando, estão te mostrando que você não está cumprindo a visão que você se propôs, né? Então, esse nível estratégico, ele em geral é pouco utilizado pela maior parte das organizações e procuram ficar com indicadores muito operacionais, ok? Bom, então, pessoal, eu tô falando aqui sobre esse tema indicadores, e esse tema ele é fundamental para a gestão das organizações, né? E foi pensando no que são esse grupo de informações e convertendo isso em disciplinas, que a gente montou o curso de Gestão Integrada em Qualidade e Certificações, né? Nesse curso, eu estou mostrando para vocês aí a grade curricular dele bem resumida, e essa parte de indicadores faz parte desse módulo 1 de introdução, que nós temos aí no total 110 horas. O item indicadores é um dos mais importantes desse grupo aí que trata da gestão. E aí nós procuramos trazer para dentro desse curso um grupo de disciplinas que, assim como indicadores, vão ser essenciais para a gestão de uma organização, seja a sua organização ou a organização que você está trabalhando para melhoria da gestão e implementação de novas medidas de gestão dentro da organização. Então, assim como nós temos a disciplina de indicadores, nós temos, por exemplo, a disciplina de planejamento estratégico, que é fundamental para a gestão das organizações hoje.
nós temos gestão e princípios da qualidade, gestão de processo, também bastante relevante. Nós temos mecanismos de acompanhamento e avaliação, que são técnicas de como você pode olhar para o seu processo produtivo e estabelecer ferramentas de medição e monitoramento do seu processo produtivo. Além de liderança e gestão de pessoas. E para um conhecimento de gestão e para que você possa auxiliar na gestão da organização, essa disciplina é fundamental e ela vai ajudar muito em toda a parte de relacionamento com os diversos setores da organização, como você lidar com eles. E nós temos um time bastante qualificado que cuida de todo esse conjunto de disciplinas que trata da introdução à gestão. A gente chama de introdução à gestão porque nós temos mais 2 módulos desse curso e esse primeiro módulo ele faz um nivelamento de gestão para todo o conjunto de pessoas e de alunos que a gente recebe nesse curso. Então, a gente recebe alunos vindo da administração, mas a gente recebe alunos vindo da área hospitalar, da área de engenharia, de diversas áreas, que esse primeiro módulo ele é muito importante para dar para a gente todas essas ferramentas que nós vamos precisar na gestão. Bom, esse conjunto de ferramentas é fundamental também para a gente desenvolver o módulo 2, que é interpretação e implantação de normas. Então, nós temos as normas de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança, de responsabilidade social, além de um conjunto de outras normas que vão ser fundamentais para que a gente possa implementar medidas na organização de forma a preparar a nossa organização para um padrão internacional de gestão. Uma ISO 9001, por exemplo, a gente buscar a implementação dos requisitos para atender uma ISO 9001 equipara a nossa organização às melhores organizações mundiais e internacionais, né? Então, a 9001 traz para a gente um padrão de gestão que a gente pode implementar em qualquer tipo de empresa, e aí esse é o papel do profissional que se forma nesse curso. Então, preparar organizações para esse padrão internacional de gestão, assim como os padrões mais rigorosos de meio ambiente e de saúde e segurança, né? E nós fizemos questão de introduzir nesse curso a norma de responsabilidade social. E ela vem sendo alterada e planejada nos últimos anos, e a nossa expectativa é que provavelmente ainda esse ano nós vamos ter uma nova norma nessa área de responsabilidade social, né? E por fim, o módulo 3, que é o módulo de auditorias, que é onde nós vamos todas essas normas que nós estudamos para interpretação e para implementação e para implantação. No módulo 3, nós vamos desenvolver técnicas de como analisar essas diversas normas, como elas estão sendo implantadas nas organizações. E aí isso gera um novo conjunto de oportunidades no mercado de trabalho. Porque hoje você tem tanto oportunidades no mercado de trabalho para implementação de normas, quanto para auditoria, que vai verificar se aquelas diversas normas estão bem implementadas e se a empresa de fato tem um padrão internacional de gestão. Então, esse conjunto de normas, o importante destacar que, apesar delas serem normas independentes, então a 9 para qualidade, a 14 para meio ambiente, e cada uma no seu grupo de regulamentações, é importante que nós vamos fazer uma integração, nós vamos estudar a integração
dessas normas dentro do curso, né? Então, como integrar a 9 com a 14, a 9 com a 14 com a 18, como trazermos junto aqui a parte de responsabilidade social, o que é comum nas diversas normas, o que é complementar nas diversas normas e como nós vamos fazer tanto a parte de interpretação e implantação, quanto a parte de auditoria integrada dessas normas. E aí, esse é o grande objetivo desse curso, e aí a maior parte da carga horária ela está direcionada para essa questão das normas, em função dessa grande oportunidade que nós temos aqui, principalmente no Espírito Santo, um mercado internacional que nós temos aqui no Espírito Santo, quer dizer, empresas que competem no mercado internacional e precisam ter um padrão internacional e precisam que seus fornecedores tenham também esse mesmo padrão internacional de gestão. Então, esse é um curso que ele gera uma grande oportunidade, tanto no mercado de trabalho como empregado de empresas que precisam melhorar o seu padrão de gestão e colocar o seu padrão de gestão num padrão internacional, quanto para consultores que vão atuar na empresa na implantação e na implementação de uma determinada norma, depois vão fazer auditorias periódicas naquela empresa para ver se eles continuam mantendo toda aquela estrutura de gestão no padrão internacional que o mercado exige, né? Então, você tem tanta oportunidade para ser empregado dessas empresas, quanto para ser um consultor dessas empresas e ajudar as empresas nesse mercado que aqui no Espírito Santo é um mercado de padrão internacional, né? Então, esse é um pouco do currículo do curso para vocês, né? Então, o módulo 1, uma geral sobre gestão, com uma série de técnicas, com uma série de disciplinas que vão trazer técnicas, o que tem de mais moderno, o que é mais relevante para a gente estudar e analisar, e depois nós vamos tratar das normas especificamente, né? Esse curso, ele integra um grupo de cursos que nós temos na área de gestão, que nós temos aí no próximo slide para mostrar para vocês, que é um grupo de cursos que a gente tem, que a gente chama de MBA, né, que são os nossos cursos na área de gestão. Eu poderia destacar outros cursos bastante importantes que a gente tem aí, como o gerenciamento de projetos, o gestão da produção e da manutenção, o curso de governança em TI, e alguns cursos novos que a gente está lançando esse ano, como, por exemplo, o Gestão Estratégica de Varejo. Isso nos MBAs. Na engenharia e nos demais cursos de especialização, nós temos aí, poderia destacar para vocês, o Engenharia de Projetos Industriais, o Engenharia de Controle e Instrumentação, um dos cursos mais antigos que a gente tem aqui, com o maior número de turmas, que é a Engenharia de Segurança do Trabalho, um dos poucos cursos credenciados aqui no CREA do Espírito Santo, e para que a gente possa ter o nosso certificado reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, e alguns mais recentes também que nós estamos lançando agora, como é o caso de Auditoria e Gestão Ambiental, que é um curso aí mais voltado para aqueles profissionais que atuam na área de gestão, uma grande oportunidade aí para quem está pretendendo trabalhar com auditoria e com gestão. Então, alguns destaques para vocês aí dos nossos diversos programas. Eu queria só, pessoal, para fechar aí e abrir para as dúvidas para vocês, o grupo de indicadores que a gente vai estabelecer para a nossa organização, ele tem que ser proporcional ao time que você tem para construir e para lidar no dia a dia com esses indicadores, né? Nós temos que balancear bem
se nós queremos para a nossa organização um grupo de indicadores tão restritos como um painel de um carro ou mais abrangentes como um painel de um avião. De tal forma que a gente consiga, ao olhar para esses indicadores e ao analisar esses indicadores, a gente consiga tomar boas decisões para a nossa organização. Bom, esse tema indicadores, ele dentro do nosso curso de gestão integrada, nosso curso de pós-graduação de gestão integrada, ele é uma disciplina inteira, né? Fiz aqui um breve resumo para vocês. Nós vamos ter aí vários encontros para tratar desse tema dentro do curso de gestão integrada, e eu convido vocês para analisar com mais critério esse programa e as oportunidades que esse programa de gestão integrada pode trazer para a vida profissional de vocês, né? E também convido vocês a estudar mais sobre o tema de indicadores, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a melhoria do padrão de gestão das organizações em que vocês estão trabalhando ou que vocês pretendem trabalhar. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Bom, temos aqui uma primeira pergunta da Natasha. Boa noite, professor Sandro. Uma empresa de pequeno porte pode ter indicadores de desempenho? Essa questão é muito relevante, porque pode parecer que só uma empresa de grande porte é capaz de prover indicadores para a sua tomada de decisão. E, na verdade, em geral, é isso que acontece. Uma pequena empresa, ela está muito mais preocupada se ela tem caixa para pagar todas as suas necessidades até o final do mês, do que muitas vezes monitorar a sua produtividade, o mercado que ela está envolvida. Mas eu volto a reforçar para vocês a ideia de que vocês podem montar um conjunto mais simples de indicadores, de tal forma que você consiga, com um baixo custo, mas com uma excelente precisão, ter uma visão completa da sua empresa com 4, 5 ou 6 indicadores, né? A gente analisar nossa empresa hoje só pelo lado financeiro, muitas vezes pode nos deixar numa dificuldade, e você tem lá na sua organização todas as informações que você precisa para tomar a decisão, mas que na medida que você estabelece um pequeno conjunto mais relevante de indicadores, você consegue tomar um bom conjunto de decisões. Bom, nós temos aqui uma outra questão. Qual a importância dos indicadores para as normas que serão apresentadas no MBA? Né? Uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês, e praticamente todas essas normas, a 9001, a 14001, a 18001, normas e especificações técnicas, todas elas têm uma exigência de medição e monitoramento. Então, dentro da norma, você tem lá itens específicos que vão tratar da medição e do monitoramento de processos, das áreas produtivas e relativos a meio ambiente, a saúde e segurança. Então, essa disciplina de indicadores, ela traz para a gente as ferramentas que a gente precisa para, quando se deparar com essas necessidades nas diversas normas, a gente ter a ferramenta necessária para estabelecer lá o grupo de indicadores que vão ser suficientes para atender às necessidades das diversas normas ou da exigência dessas diversas normas. Como está o mercado de trabalho para o profissional de qualidade e certificações. Num ambiente cada vez mais competitivo, que é esse que a gente está inserido, com empresas competindo internacionalmente, é como se a nossa empresa aqui no Espírito Santo tivesse que ter o mesmo padrão de qualidade
que uma empresa nos Estados Unidos, na Alemanha ou na China. Então, para que a gente consiga ter esse padrão internacional de qualidade, as normas são um excelente caminho. Então, isso gera automaticamente nas empresas da nossa região uma demanda por esse tipo de profissional. E empresas que cada vez com um melhor nível e uma melhor necessidade de melhoria de desempenho, se aproveitam da experiência e da expertise desse profissional para melhorar o seu processo de gestão e, consequentemente, o seu processo produtivo e os seus resultados. Então, eu diria que cada vez mais o mercado exige esse tipo de profissional atuando dentro das organizações, seja como empregado, seja como consultor dentro dessas organizações. Bom, pessoal, então, dessa forma, eu agradeço aí a participação de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa apresentação e faço esse convite a vocês a acessarem lá o nosso site, www.ucl.br, e lá a gente tem informações detalhadas sobre o MBA Gestão Integrada e Qualidade de Certificações. Temos lá informações detalhadas sobre os demais cursos e convido vocês a aproveitarem a disciplina de indicadores de desempenho dentro do curso de Gestão Integrada de Qualidade de Certificações. Tenham todos um bom trabalho e até a nossa próxima apresentação.